Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora a ingressar. Boa noite a todos. É com muita alegria, né, que estamos aqui mais uma vez. A primeira vez no ano, né, numa quarta-feira. É sempre desafiador, mas é sempre bom também, costumo falar com os companheiros quando nos convidam para falar, que tira a gente da nossa zona de conforto, né? Então, isso é bom. Isso nos faz movimentar um pouquinho mais, né? Em busca de conhecimentos, em busca de auxílio, primeiramente para nós mesmos, e depois, dentro das possibilidades, né, que possamos auxiliar todos os irmãos que estão aqui. Então, como a companheira falou na prece, né, que Jesus, através de seus mensageiros divinos, que já estão aqui, que nos antecede sempre na reunião, né, continue a nos envolver, a inspirar nesta noite, para que a nossa fala possa ser clara, possa ser fácil entendimento para todos os que estão aqui nesta noite. Esta noite nós falaremos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Pedi e obtereis. Nós estamos iniciando esse capítulo hoje e os itens serão de 1 a 4, qualidades da prece. Mas antes, porém, de entrarmos diretamente no assunto da noite, nós sempre gostamos de dar uma pincelada, né, e explicar. Tem alguém aqui pela primeira vez na casa? Nossa, sejam muito bem-vindos, sintam-se acolhidos e envolvidos pela casa, né? A casa possui atendimento fraterno, a casa possui os colaboradores da recepção, e se tiverem alguma dúvida, né, pode dirigir a qualquer companheiro, tá bom? Sejam acolhidos realmente pela casa. Então, é de bom tom que eu falo, que eu vou falar agora. A doutrina espírita, ela é uma jovem doutrina, uma jovem religião, que esse ano estará completando apenas 163 anos. Muito jovem, não é? Eu recordo de reuniões públicas nesta casa, aos domingos, que estavam presentes apenas a diretoria da casa sentada na mesa, e aí, onde vocês estão, éramos 5 ou 6. Reunião pública de domingo. Quem já esteve domingo aqui nesta casa, sabe como esta casa fica aos domingos. Então, a doutrina espírita é muito jovem, mas está tocando os nossos corações. E como surgiu a doutrina espírita? O que nós sabíamos no meados do século XIX, sobre o mundo espiritual? O que nós sabíamos sem a doutrina espírita? Arthur Conan Doyle, ou simplesmente Conan Doyle, conhecido escritor, especialmente pelo personagem Sherlock Holmes, né, o detetive. Ele começou a se interessar pelo espiritualismo e depois se tornou espírita, inclusive escrevendo livros. E ele fez uma afirmativa enquanto estudava sobre o surgimento da doutrina espírita. Ele nos disse o seguinte: houve uma invasão organizada do plano espiritual no planeta Terra. E por que ele afirmou isso? Porque desde meados do século XVIII, ou seja, né, um século antes, efetivamente, da doutrina espírita surgir,
a espiritualidade, ou seja, os espíritos amigos que comandam o nosso planeta, começaram a mandar sinais. Nós estamos aqui. Existe alguma coisa diferente acontecendo. Então, ora acontecia nos Estados Unidos, Europa, né? Acontecimentos diversos, atrelados à mediunidade, né? Até em meados do século XVIII, quando do surgimento das mesas girantes. O fenômeno tomava especialmente a França. Só que esse fenômeno, ele era visto apenas como uma diversão. As pessoas iam para ver aquelas mesas girando, sem se preocuparem. Era uma atividade social. Até que um dia, eu vou fazer um resumo bem breve mesmo, mas eu convido depois a todos a assistirem o filme Kardec, que foi lançado ano passado. Kardec, deixa eu ver qual é o nome. O nome, como é que é? Não, acho que não é esse não. Acho que eu anotei aqui, ó. Bom, anotei em algum lugar, daqui a pouco eu acho. É Kardec, foi lançado ano passado. Então, o professor Hippolyte Denisard Rivail foi convidado para assistir à reunião. O professor Rivail, que era cientista, professor, pedagogo e N outros conhecimentos, achou muito estranho se deparar com aqueles fenômenos. Já havia recusado algumas vezes de ir, porque ele não queria se meter, né, coisa que ele não entendia, mas por insistência de amigos, uma noite ele foi. E falaram para ele, vai, porque além das mesas girarem, elas ainda respondem. Aí ele falou, pensou, como? Né? Uma mesa sem cérebro, sem corpo, pode pensar. E aquilo chamou a atenção do professor Rivail. E a partir daí, Kardec, o professor Rivail, que é o Kardec, o professor Rivail, começou a pesquisar aquele fenômeno. E após pesquisas empreendidas com adequada metodologia científica, que é muito importante, né? Nós sabemos que foi aplicado o método científico. Né? O Espiritismo trouxe, pela primeira vez na história da humanidade, informações precisas e racionais sobre a realidade espiritual. O professor Rivail deparou-se com a resposta de que quem estaria dando as respostas seria o espírito de alguém que já teria vivido na Terra. Então, a partir daí, houve todo o desenvolvimento por parte do professor Rivail. E a obra da doutrina espírita, ela está embasada em 5 grandes obras. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. E de que forma que surgiram essas obras? Vocês estão me escutando bem? Parece que está tendo microfonia aqui, não está não, né? Tá. Sendo professor, o professor Rivail, né, deparou-se com aquela situação das mesas girantes e começou a averiguar, e através do método, como nós falamos, né, do método científico, porque a doutrina espírita procede exatamente da mesma forma que as ciências exatas, positivas,
aplicando-se o método experimental, ou seja, consiste na observação do fenômeno sobre condições que o investigador pode controlar. Então, quando o professor Rivaio começou a analisar aqueles fenômenos, ele não tinha nenhuma ideia preconcebida. Não sabia da existência de espíritos, não sabia da reencarnação, não sabia da lei de causa e efeito. E tudo isso veio surgindo através do método científico e do brilhantismo do professor Rivaio. E quando do lançamento da primeira obra, que é o Livro dos Espíritos, nada mais natural de ter colocado esse nome, porque a obra era dos Espíritos, o professor Rivaio também não se sentiu à vontade de colocar o seu nome, porque a obra não era dele. E por instrução dos Espíritos, por terem dito para ele que em outra vida ele se chamava Allan Kardec, ele assinou toda a obra da doutrina espírita como pseudônimo de Allan Kardec. As duas primeiras obras da doutrina espírita são o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, que correspondiam, respectivamente, ao pilar doutrinário filosófico e o científico, experimental da mediunidade. O Livro dos Médiuns é um tratado sobre mediunidade. Não existe nenhuma obra até hoje que tenha o grau de complexidade, o grau de pesquisas que temos em O Livro dos Médiuns, que consiste na manifestação do plano espiritual, no intercâmbio espiritual. Mas com essas duas obras, ainda faltava algo, porque a doutrina espírita, ela é consistida de tríplice aspecto: filosófico, científico e religioso. E aí surgiu o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas por que a doutrina espírita é cristã? Nós somos cristãos. Nós poderíamos ter sido hindus, budistas. Mas por que cristão? Alguém faz ideia? Por que a doutrina espírita é cristã? E nós temos a resposta no Livro dos Espíritos. Na época de Kardec, estava muito em voga descobrir sobre a lei natural, descobrir se existia alguma lei no universo que dominasse todo o universo. E Kardec, em Livro dos Espíritos, na pergunta 614, faz o seguinte questionamento aos espíritos: que se deve entender por lei natural? Ele queria saber uma lei, que é a lei natural. E os espíritos superiores respondem: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Kardec, muito curioso, perspicaz, mais adiante pergunta: bom, se tem uma lei, deve ter um livro que contém essa lei. Aí ele perguntou: onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos respondem: ninguém sabe? Na consciência. Isso mesmo. Então Kardec falou assim: bom, visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser a ela revelada? Bom, se já tem na consciência, já está na minha consciência, por que tem que ser revelada de novo? Ele a esquecera e desprezara. Quis então Deus que lhe fosse lembrada.
Bom, aí Kardec pensou assim, bom, eu já tenho a lei, eu já tenho o livro, que é a consciência, mas quem é o professor? Quem é que vai ensinar para esse povo essa lei? Aí nós temos a pergunta 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E aí temos a resposta mais curta do Livro dos Espíritos: Jesus. Este é o motivo porque nós somos cristãos. Este é o motivo porque nós temos essa obra magnífica intitulada O Evangelho segundo o Espiritismo, que fala das máximas morais do Cristo à luz da doutrina espírita. Então, agora nós vamos falar da qualidade da prece. Bom, nos itens 1 a 4 deste capítulo, Kardec ele vem nos lembrar o roteiro deixado por Jesus da forma qual nós devemos orar, daquilo que nós não precisamos fazer e refletir sobre a maneira que nós utilizamos esse recurso maravilhoso, esplendoroso, que é a prece. E para isso, ele pega de trechos, né, do Novo Testamento. Ele pega o Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. Porém, antes de começarmos a falar sobre a prece, sobre a oração, existe um pré-requisito, uma condição essencial para que nós façamos a nossa oração. Alguém gostaria de arriscar? Que pré-requisito é esse? Que condição é essa que nós temos que ter para fazer a nossa oração? Nossa, a fé. Isso mesmo, quem falou? Falou, se escondeu, foi isso? A fé. Acertou a resposta. Agora, o que é ter fé? Mais alguém arrisca? Todos nós pensamos que ter fé é acreditar, mas não é. Não é. Vira até uma consequência, né? Vira até uma consequência. Mas no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, a fé transporta montanhas, um espírito protetor, ele nos diz o seguinte, do título A Fé Humana e a Fé Divina. No homem, a fé é o sentimento inato dos seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas, depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Então, a fé é um sentimento. E essa resposta, ela vai bater muito com o que nós falávamos antes, da questão da lei de Deus está escrita em nossa consciência. Por isso que Jesus, nas bem-aventuranças, falou para nós, vós sois o sal da terra. Falou, vós sois luzes. Olha o quanto Jesus acredita em nós. Olha o quanto Jesus nos ama. Porque Ele sabe o que nós trazemos em nossa essência. Ele sabe o potencial que cada um traz dentro de si. Só que nós deixamos adormecer. Só que nós esquecemos.
Só que nós nos envolvemos com o dia a dia. E por isso, de tempos em tempos, a espiritualidade se move para nos sacudir, realmente nos sacudir, para trazer, para nos relembrar das boas coisas, para nos relembrar daquela lei que está escrita em nossa consciência. E à medida que a gente conhece isso, as coisas vão fazendo mais sentido em nossas vidas. Nós fazemos muitas coisas erradas, mas muita coisa errada. Mas no nosso íntimo nós sabemos que estamos errados. Ou não? Sabemos. Então isso é a lei divina, a lei de Deus escrita em nossa consciência. Então nós vamos agora ler o item 1. Isso. Qualidades da prece. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, ou seja, aqueles fingidos, os falsos, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Ou seja, Jesus falando, aqueles que oram em pé, que oram fazendo arruaça, a intenção é que os outros vejam. Uma vez que os outros viram, eles já foram atendidos, certo? Não precisa mais ser atendido, porque eles já atingiram o objetivo deles. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto, e fechada a porta, orai ao vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que, pela multiplicidade das palavras, é que serão atendidos. Não vos torneis semelhante a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 8. A prece não é ostentação. A prece não é barulho. Não é querer aparecer para as pessoas. Quando Jesus nos diz para nos trancarmos nos nossos quartos, né? Para fecharmos a porta, na verdade, Jesus está falando do nosso silêncio interior. Certa vez, um repórter foi entrevistar Madre Teresa de Calcutá. E ao chegar, Madre Teresa estava rezando. E ele ficou aguardando. E observando aquela mulher, né, de olhos cerrados, né, como se nada tivesse em sua volta, ficou aguardando. Terminada a sua oração, Madre Teresa veio falar com ele. E ele iniciou a entrevista perguntando: o que a senhora diz para Deus em suas orações? Madre Teresa orou para ele, falou: nada, eu só escuto. Então ele refletiu um pouco e falou: e o que Deus? O que Deus diz para a senhora, né, em suas orações? Nada, ele só escuta. Esse
é o verdadeiro sentido, é a verdadeira dimensão da oração. Uma experiência de comunhão que transcende qualquer coisa. Não precisa de palavras, porque apenas ela se entregava. Deus sabe de tudo que nós precisamos. Ele sabe de tudo. A prece, então, é um processo de simplicidade e de intimidade. Momento de pacificar os nossos corações. Aquele momento em que a mente se eleva. Aquele momento que você até esquece que você tem um corpo físico. Quando a gente consegue atingir esse estágio, né, de quase êxtase, em contato com a espiritualidade superior. E não tenhamos dúvidas que todos os nossos pedidos, eles são ouvidos. Mas o que acontece é que nós não sabemos pedir. Como já falamos, quem melhor conhece a nossa necessidade? Senão Deus. Só que Ele sabe das minhas reais necessidades. E nós só queremos atender a nossa situação caprichosa da vida. Algo que nos incomoda, algo do terra a terra, do dia a dia. A prece também, ela não é um processo que falamos muito. A multiplicidade das palavras, né? A repetição, né? Que tantos e tantos anos, né, nós trazemos. Nós trazemos arraigados de demais religiões que nós pertencemos, ou até mesmo nessa vida, das repetições contínuas. E muitas vezes, nós nem sabemos o que estamos dizendo, e muitas vezes nem sabemos, né, o que pedir. Com certeza, nós ainda precisamos das palavras. Nós não somos como Madre Teresa de Calcutá. Né? Quisera fôssemos, mas nós ainda não somos. Mas busquemos, então, a simplicidade das palavras e a objetividade das palavras. Porque nós vivemos mergulhados num oceano de fluidos. A doutrina espírita nos explica isso. E que o fluido, ele é o veículo do nosso pensamento. Nós pensamos e vamos construindo. Mas o que seria o motor desse veículo? A nossa vontade. Tudo depende da nossa vontade. Se eu não quiser, nada modificará. Se eu não quiser, eu vou continuar repetindo as mesmas palavras que não fazem eco, nem na minha alma e nem com a espiritualidade superior. Quando a gente se propõe a vir aqui, né, para falar um pouquinho, para repassar um pouquinho de estudo, eu digo que eu não sou oradora, que eu só faço estudo, e é verdade, porque o orador não precisa de muleta, e eu vivo com as minhas muletas. Mas nós procuramos ler bastante as obras, pesquisamos palestra, pesquisamos alguma coisa. E numa palestra de Maristela Santos, deixa eu ver, Maristela Santos, ela conta uma história muito interessante com relação à multiplicidade das palavras, às repetições, aquelas coisas que a gente vai tirando por hábito, né? Como o Pai Nosso você já faz automático, uma Ave Maria você já faz automático, você não pensa. Você não pensa no que você está dizendo. E ela nos diz que numa escola, umas crianças estavam falando para a professora dos seus medos. Dos seus medos. Aí uma falou que tinha medo
do bicho-papão. A outra falou que tinha medo do lobo mau. E a professora olhando. E a outra falou que tinha medo do malamém. Aí a professora olhou para a criança e falou: esse eu não conheço. Ah, professora, mas esse é muito perigoso, porque a minha mãe, né, toda noite reza, nos dizendo que Deus nos proteja de todo malamém. Que Deus nos proteja de todo malamém. É? Então, a criança escutava aquilo, esse malamém é muito perigoso, né? E deve ter muito, né? De todos malamém, não é isso? Então, são registros que vão ficando nas nossas mentes, são coisas que nós vamos repetindo e não sabemos muito bem por quê. Vamos para o 2, Joãozinho. Agora, no Evangelho de Marcos. Quando vos aprestardes, ou seja, tornar-se preste, estiver na hora de você orar, para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai, que estás nos céus, também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes vosso Pai, que estás nos céus, também não vos perdoará os pecados. Marcos 11, 25 e 26. Gente do céu, olha isso. Hein? É, né? Muitos de nós ainda carregamos o hábito, e é um hábito salutar, desde que nós sabamos o que estamos falando, de fazer a oração dominical, de fazer o Pai Nosso. Né? Só que no Pai Nosso, nós falamos o quê? Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos, né, os nossos pecadores, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Olha só o que nós estamos falando, gente. Nós não estamos assim, olha, perdoa, Pai, porque eu vou perdoar o outro, né? Perdoa porque daqui umas 3 encarnações eu vou perdoar? Não. Eu estou falando na oração que eu perdoo. Olha só, gente. Aí, Deus vai acreditar? Não, né? Mas Ele conhece a gente também. Deus é Pai de amor, de misericórdia, né? E de infinita bondade. Sabe que nós estamos, aos pouquinhos, aprendendo. Então, nós repetimos as coisas sem analisar o que estamos falando, os malamens da vida. Né? Não é fato? Então, nós precisamos entrar na oração com a alma tranquila. Abstermos de ter maus sentimentos, tais como a mágoa, rancor, ciúme, vaidade. Estou pegando pesado, gente? Só eu que sinto isso, ninguém mais não, é só eu, né? Hein? Muitas vezes nós tentamos, né, mascarar o sentimento de vingança, alegando, sabe o quê? Justiça. Estou doida que aconteça isso. Não, mas não é por mal, não. É só para que a justiça seja feita. Não é isso que a gente fala? Uma coisa nós temos que ter em mente. Deus é Pai de amor, de bondade, de justiça. A doutrina espírita nos fala isso. Infinita. Mas Ele é meu Pai, Ele é seu Pai, Ele é seu Pai, Ele é seu Pai, Ele é seu Pai. Então, Ele quer o bem de todos. Então, não adianta eu pedir alguma coisa que vai fazer mal para o outro, que não é assim que a justiça divina funciona. Não é dessa forma.
Então, a prece é um processo de educação da alma. Nós precisamos aproveitar a nossa oração, o momento de oração, né, para que nós entendamos isso. Então, se eu já entendi que eu sou filho de Deus, mas todos nós somos, então todos nós somos irmãos, né? Eu tenho que entender que tudo que existe na natureza é feito para mim, sim, mas também é feito para você, é feito para você, né? Todo bem que eu quero para mim, eu tenho que querer para você, para você, para você. Isso que nós temos que entender, isso que nós temos que nos educarmos. E aí, entendendo isso, o meu olhar para com o outro vai modificando. Mesmo que o outro seja aquele que me agride, mesmo que o outro seja aquele que me tire do sério, né? Mesmo que o outro seja aquele que eu tenha dificuldade. E muitas das vezes, nós achamos que o problema está no outro. Nós já paramos para pensar se o difícil somos nós, que quem põe a dificuldade no outro somos nós, que nós também irritamos o outro irrita a gente, mas nós também irritamos. Nós já paramos para pensar nisso. Então, a prece também é um momento de nós pensarmos, de nós vibrarmos, porque Jesus falou, nós temos que ir para a oração de alma leve, de alma limpa, sem ressentimentos. É difícil? É muito difícil. Então Jesus falou, eu vou agora amar aquele que me fez todo o mal. Não é assim, né? A natureza não dá saltos. Então vamos ver o outro já como nosso irmão, vamos ver o outro já com aquela possibilidade que eu posso orar para ele, que eu posso pedir para ele. E aos poucos, nós vamos nos educando, aos poucos, nós vamos, né, nos corrigindo. Porque se não for dessa forma, se eu entrar numa oração em que meu coração está totalmente amargurado, aí, seu Mário Gago, né, Rosemary? O pai de Rosemary falava assim para a gente, nós temos que ter fé, temos que orar de coração, senão a prece não passa do teto do centro. E olha que na época, o teto do centro era bem baixinho, né? Então, hoje nós não estaríamos na vantagem, mas naquela época, não. E não vai mesmo, não sai de nós. Então, a prece que deveria expandir, aliviar, né, a nossa alma, a nossa conexão, ela não sai daqui, ó, do terra a terra, quando não desce, né? Com desejos ruins, quando ela não desce. Então, quando nós conseguirmos chegar nesse estágio de já olhar o outro de uma forma diferenciada, nós já seremos mais felizes. Olha que interessante. Eu mudo meu olhar em relação ao outro e eu fico mais feliz. O bem que eu vou fazer ao outro, primeiramente, me faz feliz. Só em tirar aquele peso, aquela raiva, já modifica, né, a minha mente. Então, nós vamos verificar que algumas coisas que tanto me incomodavam no outro, hoje já não me incomodam mais. Vamos experimentar. Vamos para o 3, João? Está meio cortadinho, né? Vai para 2? Então tá. Também disse esta parábola a alguns que punham a sua confiança em si mesmos como justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu. Quem eram os fariseus, gente? Era uma classe religiosa dominante na época do Cristo. Eles eram cumpridores das práticas exteriores, dos cultos.
Eles não seguiam os ensinamentos de Moisés. E, na verdade, né, eles viviam muito sob aparências ocultas, né? E muito orgulho. Eles eram muito orgulhosos. Então, os fariseus, nós vamos perceber em todo o Evangelho de Cristo que Jesus fala muito utiliza os fariseus como exemplo, como um mau exemplo. E um era fariseu, o outro publicano. E os publicanos quem eram? Também eram outros que não eram muito adorados pelo povo, não, porque eles eram os cobradores, os arrendatários de impostos. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim consigo mesmo: meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros. Por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo que possui. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Declaro-vos que este voltou para sua casa justificado, e o outro não, porquanto aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Está em Lucas 18, capítulo 18, versículos 9 a 14. Então, esse trecho, né, ele já vem ratificar tudo aquilo que nós já falamos. Que para fazer a prece, para fazer a oração, você não precisa, né, estar de pé. Você não precisa se colocar numa posição de orgulho, de vaidade, conforme ele se colocou aqui. Né? Ele sabia, né, que para ele já estava tudo resolvido, uma vez que ele dava o dízimo, não é isso? Então, para ele, aquela situação já estava resolvida. Mas não é isso que Jesus fala. Jesus, ao apontar o publicano, e o publicano dizendo, né, pedindo, clamando a Deus, piedade por ele, sabendo das suas dificuldades, ele não tenta manipular o plano espiritual. Ele não tenta enganar o plano espiritual. Porque nós podemos enganar uns aos outros. Eu posso estar sorrindo para você, ao mesmo tempo, por dentro, está pensando mal de você. Mas a espiritualidade não. A espiritualidade tudo sabe dos nossos pensamentos. Por isso, nós somos, né, como diz no livro dos Espíritos, na maioria das vezes conduzidos por eles. E no slide 4, Jesus definiu, aí vem Kardec fazendo o resumo, né, desses 3 itens que nós lemos anteriormente. Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orardes, diz ele, não vos ponhais em evidência. Antes orai em secreto. Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Antes de orardes, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus, se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como publicano, e não com orgulho, como fariseu. Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades, e se vos comparardes aos outros,
procurai o que há em vós de mal. Então, quando fizermos as nossas orações, e no livro dos Espíritos, os Espíritos nos dizem que a oração, ela pode ser dividida em 3 partes. Louvar. Né? Porque nós podemos falar o seguinte: já que Deus sabe de todas as minhas necessidades, por que eu vou orar? Infantilidade nossa em pensar que a oração é só para pedir. Né? E no livro dos Espíritos, como eu estava dizendo, os Espíritos nos dizem que a prece é para louvar. O que é louvar? É ser grato ao Senhor das nossas vidas, pela oportunidade que nos concede diariamente, pela oportunidade da vida, até mesmo pelas dificuldades, quando nós entendemos que as nossas dificuldades são frutos de nossas ações, e que são também o mecanismo utilizados pela lei divina para que nós possamos consertar tudo aquilo e que possamos progredir. Então, nós vamos louvar ao Criador. Nós vamos pedir, sim. E podemos e devemos pedir. E, na medida em que nós vamos fazendo o silêncio da nossa alma, procuremos mirar Madre Teresa, silenciando o nosso coração, silenciando a nossa alma, dentro das nossas possibilidades. E na medida que nós vamos pedindo, nós vamos escutando a resposta de Deus. E muitas das vezes, a resposta de Deus vem através do outro, vem através de nosso irmão. Então vamos ficar atentos aos sinais de Deus. E sempre temos a resposta, mesmo que seja negativa. Porque nós não queremos resposta negativa, nós pedimos e só queremos a positiva. Mas a negativa faz parte do nosso processo de educação, faz parte do nosso processo evolutivo. E, finalmente, a prece é feita para agradecer. Né? Agradecer. Né? Agradecer essa doutrina maravilhosa que nós recebemos. Agradecer por nós termos a oportunidade da reencarnação. Agradecer por tudo. Bom, e Kardec, né, para terminar, resume que temos que orar com muita humildade e muita modéstia. Devemos reconhecer as nossas dificuldades. Devemos olhar para dentro de nós e rever. Não mirar aquilo que nós achamos que nós já temos algo de bom, mas o contrário. Aqueles os nossos defeitos, os quais nós precisamos trabalhar, as nossas dificuldades, e colocá-los na mão de Deus, pedindo ajuda. E quando, muitas das vezes, nós despertamos para estas verdades espirituais, nós entramos em conflito, por não sermos aquilo que gostaríamos de ser. Mas vamos praticar o auto-perdão. Isso também faz parte. Chega de culpas. Nós não devemos carregar culpas. O que ficou atrás, ficou. Vamos olhar para a frente. Vamos fazer um amanhã diferente. E nós podemos. E para finalizar, eu vou ler uma página intitulada Migalhas. É Oração das Migalhas. Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Meimei. Oração da migalha. Senhor, quando alguém estiver em oração, referindo-se à caridade, faze que este alguém me recorde, para que eu consiga igualmente ajudar em teu nome. Quantas criaturas me fitam indiferentes,
e quantas me abandonam por lixo imprestável. Dizem que sou moeda insignificante, sem utilidade para ninguém. Contudo, desejo transformar-me na gota de remédio para a criança doente. Atiram-me à distância quando surjo na forma de pedaço de pão que sobra à mesa. No entanto, aspiro a fazer ainda a alegria dos que choram de fome. Muita gente considera que sou trapo velho para o esfregão, mas anseio agasalhar os que atravessam a noite de pele ao vento. Outros alegam que sou resto de prato para a calha do esgoto. Posso converter-me na sopa generosa para alimento e consolo dos que jazem sozinhos no catre do infortúnio, refletindo na morte. Afirmam que sou apenas migalha e por isso me desprezam. Talvez não saibam que, certa vez, quando quiseste falar em amor, narraste a história de uma dracma perdida. E, reportando-te ao reino de Deus, tomaste uma semente de mostarda por base de seus ensinos. Faze, Senhor, que os homens me aproveitem nas obras do bem eterno. E para que me compreendam a capacidade de trabalhar, dize-lhes que um dia estivemos juntos em Jerusalém, no templo de Salomão, entre a riqueza dos poderosos e as joias faiscantes do santuário. E conta-lhes que me viste e abençoastes nos dedos mirrados da pobre viúva, na feição de um vintém. Mei. Esta página, esta mensagem, ela me emocionou muito. Uma vez que, quando nós associamos essas migalhas, também ainda as migalhas que temos dentro de nós. Nós temos só um pouquinho de amor, nós temos só um pouquinho de compaixão, de humildade, de todos esses sentimentos. Mas nós temos, e Jesus vê isso em nós. E essas pequenas migalhas que temos dentro de nós é que nos alimentam, nos fortalecem e que vão fazer um dia brilhar a nossa luz. Muita paz.